والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é o arrependimento sincero. A pessoa que se arrepender a Deus Altíssimo seja sinceramente, do fundo de seu coração. E Deus não aceita a não ser o arrependimento sincero. Qualquer pessoa que queira se arrepender para Deus, o Altíssimo, ela deve se arrepender com sinceridade, para esse arrependimento ser aceito. Deus fala isso no Alcorão, no capítulo 66, que o nome dele é At-Tahrim, ou seja, a proibição. No versículo 8, Deus Altíssimo seja disse: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ó vós que credes, voltai-vos arrependidos para Allah com arrependimento sincero. Ou seja, a pessoa que quer ser perdoada, que quer deixar de fazer esse pecado, tem que ser o quê? Com sinceridade para com Deus Altíssimo seja. Mas o que é um arrependimento sincero? As pessoas se perguntam, mas como que eu sei que meu arrependimento foi sincero? Primeira coisa, primeira explicação, é uma explicação que, literalmente falando, aqui quando Deus fala Tauba Nasuh, ou seja, aquele arrependimento sincero, verdadeiro, como está no versículo. Essa é a primeira explicação, ou seja, literalmente, só trazendo sinônimos. Agora, a segunda explicação é aquele arrependimento que a pessoa odeia aquele pecado, ou seja, depois que ela se arrepende, ela começa a odiar aquele pecado. Aquele pecado que ela tanto gostava, ela começa a odiar. Depois, toda vez que ela lembra desse pecado, ela começa o quê? A pedir perdão para Deus Altíssimo seja. A terceira opinião é a pessoa que sempre está com medo que seu arrependimento não foi aceito, ou seja, ela fica com medo de seu arrependimento não ter sido aceito por Deus Altíssimo seja. Isso também é uma explicação do que é o arrependimento sincero. E a opinião mais certa, que é a quarta, que é aquele arrependimento que a pessoa não volta nunca mais para esse pecado, ou seja, ela se arrepende desse pecado e nunca mais volta a praticar, e essa é a opinião do Sayyidina Umar, que Deus esteja satisfeito com ele. Porque quando perguntaram para o profeta, qual que é o arrependimento sincero, perguntando sobre esse versículo, o profeta fala, é quando a pessoa se arrepende, de um pecado, quando a pessoa se arrepende de um pecado e jamais volta a cometer, ou seja, nunca mais ela comete esse pecado, ela começa a odiar esse pecado, ela tem vergonha desse pecado e nunca mais volta a fazer esse pecado e sempre pede perdão quando ela se lembra desse pecado. Ou seja, essas quatro opiniões são o que? Sinônimos, a gente pode falar, é uma semelhante da outra. E que Deus firme nossos corações na fé e sustenta a gente com arrependimento sincero e faça nós as pessoas sinceras e verdadeiras. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.